CBN Saúde Mental. Oferecimento Raide Ação Agreste, Unidade de Acolhimento em Saúde Mental. Então, a gente vai conversar agora com a Paula Fontinelli, ela é psicanalista e está chegando aqui no nosso quadro CBN Saúde Mental. Doutora Paula, seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde, Almir. Saudade de Caruaru, muito tempo que eu não vou por aí. Pois bem, então a gente vai, de alguma forma, matar um pouquinho dessas saudades agora, conversando com o ouvinte CBN, doutora. Inclusive, a gente vai falar sobre um assunto tão delicado, sempre tão delicado, mas fundamentalmente importante, não é? Quando a gente fala sobre a preservação da vida. A gente tem percebido muitos casos, são notados, na área de pessoas que infelizmente chegam a tirar a própria vida. Doutora Paula, como é que alguém pode ajudar uma outra pessoa, evidentemente, quando aquela pessoa começa a manifestar algum sinal nesse sentido, Quando começa a ter uma certa mudança no comportamento ou não? Enfim, é um campo tão difícil de a gente conseguir decifrar, Ou decodificar alguns sinais para que a gente possa ajudar, mas de maneira geral, a gente tem como fazer isso? Tem, Almir, e eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, porque eu perdi o meu pai dessa maneira, e hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que eu poderia ter ajudado o meu pai muito mais do que na época eu pude, porque eu não tinha conhecimento. Então, a primeira coisa que eu hoje atuo nessa área de prevenção ao suicídio, sempre que eu tenho um familiar, uma pessoa que está preocupada, um ente querido, uma pessoa, um amigo, o que for, a primeira pergunta que eu faço é qual é a sua visão do suicídio. E isso é muito importante, antes mesmo da gente começar essa conversa com uma pessoa que está em risco, porque a sua visão do suicídio vai impactar diretamente nessa conversa. Eu vou te dar um exemplo. Uma das coisas que a gente sabe que ajuda e que é um mito, a gente tem uma ideia equivocada de que se a gente trouxer à tona esse tema e perguntar à pessoa, a gente coloca a ideia na cabeça dela. E a gente sabe que não é verdade. As pesquisas mostram, a gente tem muita informação nessa área de que é o contrário. Quando você traz esse tema à tona e pergunta diretamente à pessoa, a gente sabe que a pessoa sente um alívio. Ela, possivelmente pela primeira vez na vida dela, ela tem condições de ter essa conversa e alguém abre essa porta. Então tem uma sensação de alívio, uma sensação que finalmente eu posso falar sobre a minha dor, mas antes de ter essa conversa, é importante você saber como você se sente em relação ao suicídio, porque, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo muito direto que pode te mostrar como a sua opinião vai influenciar essa conversa. Então, vamos dizer que você pode, inclusive, a gente trata muito disso com pacientes aqui, de perguntar diretamente, você está pensando em se machucar ou tirar a própria vida? Você já pensou em suicídio? Usar a palavra mesmo, porque de fato ela abre uma porta. Mas veja, se você é uma pessoa que acha que o suicídio é um absurdo, que é um ato de covardia, se é essa a sua opinião, veja, vou te dar um exemplo de duas formas de fazer essa pergunta. Então você pode, olha, eu tenho visto que você não está bem, você tem se isolado, não tem falado com as pessoas, passa muito tempo no seu quarto, vejo que você está um pouco triste, perdeu muito o ânimo de fazer as coisas que você fazia antigamente, tem um descuido com a aparência, ou o que for. Mas se você fala com uma pessoa diretamente dessa forma e diz, como é que eu posso te ajudar? Como é que você está? O que é que está acontecendo? Essa é uma forma de perguntar. Mas se você acha que suicídio é uma coisa, que é um absurdo, que é um egoísmo, um ato de egoísmo, e que você tem essa opinião muito forte, você pode perguntar da seguinte forma. Vem cá, eu estou vendo que você não está bem, mas você não está pensando em suicídio não, né? Veja que a mesma pergunta, mas o tom da pergunta é totalmente diferente e é claro que a resposta vai ser diferente. Se você pergunta com esse tom de julgamento, de pré-julgamento, e você já no tom da sua voz, e muitas vezes até no seu corpo, na linguagem corporal, você passa uma mensagem de que eu acho um absurdo que você está pensando nisso, a pessoa vai dizer que não, é claro que vai dizer que não, mas na primeira forma, como eu dei aqui, o primeiro exemplo, você está abrindo uma porta e dizendo, olha, onde é que dói e como é que eu posso ajudar? Então essa é a primeira coisa é você tentar identificar dentro de você qual é a sua opinião e como é que você vai
chegar para essa pessoa, como é que vai ser o teu tom de voz, o teu corpo. Então, esse é um primeiro passo. Uma outra coisa muito importante, aí é o julgamento, é você evitar o julgamento quando você falar com a pessoa. Tentar não interromper essa conversa, porque talvez seja a primeira vez de novo que essa pessoa vai ter a oportunidade de falar sobre essa dor. Então, não interrompa essa conversa, deixa que a pessoa te dê o espaço para conversar. Esse não é um momento de dar conselho, de dar opinião, esse é um momento de ouvir, de escuta, de você realmente parar, colocar o telefone ali longe de você, nenhuma distração ao seu redor. É uma conversa dificílima de ter. Então, é importante que você prepare um ambiente para essa conversa. Então, não julgar, não interromper, tentar não demonstrar, se você tem essa opinião forte, não demonstrar, não é que você está ficando com raiva da pessoa, está ficando nervosa, porque essa é uma conversa difícil, por isso que é muito importante a gente se preparar antes de fazer essas perguntas e de se colocar à disposição dessa pessoa, não ser invasivo, não fazer pergunta demais também, deixa que ele conduza essa conversa. E é importantíssimo, porque o suicídio, a gente pensa sempre no ato final, mas na verdade é uma linha de tempo. Então você pensa assim, que uma pessoa que chega a cometer esse ato, ou que está pensando, ele pode estar no momento em que é uma ideia que vem, mas que vai embora rapidamente, ou ele pode estar passando um pouco mais à frente disso, da ideação suicida, que é aquela ideia fixa de que você não pensa em outra coisa, qualquer pequeno problema que você tem, o suicídio é a saída. Depois disso vem a intenção, mas mesmo você tendo essa ideação, pode ser que você não tenha a intenção, né, de fazer uma tentativa. Então, é você tentar identificar onde é que a pessoa está nessa linha do tempo. Depois da intenção vem o planejamento, que é perigosíssimo. Então, é tentar identificar, fazendo perguntas muito diretas, assim, olha, isso é uma coisa que vem e vai, ou você já pensou, já é uma coisa que um pensamento que você tem há muito tempo, já fez algum tipo de planejamento, porque quando você identifica, é claro que o que você vai fazer a partir dali vai ser diferente. Então, por exemplo, se você identifica que a pessoa já passou da fase da ideação, já está com tudo planejado, então você diz, não, a intervenção tem que ser emergencial. Então você tem que envolver mais pessoas, com o consentimento dessa pessoa, claro. Às vezes familiares, tem que ter muito cuidado com isso, que às vezes a família é o ponto principal dessa dor. Então tentar identificar onde a pessoa está, para saber como ajudá-la. Eu vou lhe dar um exemplo pessoal meu. Eu tive uma amiga que ligou para mim uma vez, felizmente eu já tinha o conhecimento, né, já tinha estudado isso bastante, consegui identificar de que ela estava ligando para mim para se despedir, porque esse é um dos sinais que a gente identifica na pessoa que pensa no suicídio, né, que está pensando em tirar a própria vida. E com 1 minuto de conversa eu identifiquei, e eu perguntei diretamente, vem cá, vou usar o nome Maria, tá? Maria, estou sentindo que o tom dessa conversa é um tom de despedida. Você está pensando em suicídio? E aí ela caiu no choro. E ela me disse, e aí, obviamente, aí eu sentei, com tudo que eu estava fazendo, parei, ouvi, realmente me coloquei à disposição de fazer essa escuta, perguntei o que é que está acontecendo, me fale, o que é que está acontecendo na sua vida, para ver se eu consigo ajudar. Porque essas são as duas perguntas principais, viu, Almir? Onde é que dói e como eu posso ajudar? Ok. Então, eu perguntei a ela e ela disse, aí eu consegui identificar que ela estava com tudo planejado para aquela semana. E o que é que você faz? Aí, porque realmente a pessoa já está no planejamento, tomou a decisão. Quando chega nesse ponto, aí você tem que segurar pela mão mesmo e ajudar de uma forma proativa. Por exemplo, no caso dela, eu disse, olha, eu queria te pedir um tempo. Eu sei que está difícil, está passando por um momento muito difícil na sua vida, mas eu acho que eu posso te ajudar. Então, eu queria só pedir um tempo, me dê alguns dias. Primeira coisa que eu pedi deixa eu te levar no médico, porque eu identifiquei que ali realmente ela podia estar passando por um diagnóstico de depressão que não estava sendo tratado ou não diagnosticado.
que eu vi que realmente poderia, era o caso dela talvez precisar de medicação, mas pelo menos ver um psiquiatra. Então, eu pessoalmente liguei para o meu psiquiatra, porque depois da morte do meu pai, eu fui a um psiquiatra, fui diagnostada e fiz o tratamento, e desde então nunca mais precisei de medicação. Então liguei para ele, só preciso de uma emergência amanhã, se você puder. Peguei ela em casa, ela foi diagnosticada, começou o tratamento, eu acompanhei e ela está viva até hoje. É por isso que é importante identificar, mas isso é muito diferente da pessoa dizer, não, é um pensamento que vem e vai, e aí você pode ter outro tipo de, dar outro de ajuda. Mas essa, eu acho que, eu não sei se foi o bastante, se precisa de um pouco mais de informação, mas basicamente é se abrir para essa conversa, identificando como você vai, como é que você chega nessa conversa em relação a como você vê o suicídio, como te sentir, se você está preparado para essa conversa, não interromper, não julgar, só aqui passando por tudo que eu falei, não demonstrar essa opinião negativa, tentar não dar opinião, não ser invasivo, se colocar à disposição, muitas vezes ser proativo, evitar alguns clichês de que, mas você vai machucar a sua família, não faça isso com a sua mulher. A pessoa que está passando por esse momento de dor tão intenso, a ponto de ir contra o que tem de mais básico no ser humano, que é o senso de preservação, ela sabe de tudo isso, ela sabe que vai machucar a família, ela sabe que vai ser difícil, mas não adianta nada, não adianta você dizer esse tipo de coisa, mas você tem tudo, esse tipo de clichê, evite, porque não ajuda. Seja proativo e sempre mantenha na sua cabeça perguntas, como é que eu posso ajudar essa pessoa e não julgar e acrescentar vergonha ou um senso de culpa, porque tudo isso essa pessoa já está sentindo. Perfeitamente, perfeitamente, doutora Paula Fontinelli conversando com a gente, ela é psicanalista, não é? E falando a respeito de um tema tão importante que a gente sabe que ele não se esgotaria aqui, por isso a gente espera em breve voltar a conversar com a doutora Paula Fontinelli a respeito dessas questões relacionadas à preservação da vida, não é? São 2h57, muito obrigado, doutora, a gente vai seguindo aqui com o panorama.